tarde novamente, Catarina. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui no Zen Talks. Obrigada pelo convite. Então, Catarina, conte-nos qual é a sua atividade profissional? E eu, de forma muito simples, eu ajudo aqui as pessoas a gerirem melhor o seu dinheiro e a conseguirem tirar mais proveito todos os meses dos ordenados que recebem, dos seus rendimentos, digamos assim. Consigo fazê-lo outra... Diga, continue. Vês aqui a dizer alguma coisa, não queria estar a falar por cima de si. Faço através de serviços individuais, de mentoria individual, pessoas que me procuram para terem aqui a minha ajuda individual e exclusiva para gerirem melhor as suas finanças pessoais, para conseguirem rentabilizar melhor o seu dinheiro e, obviamente, através dos meus canais digitais, Instagram, blog, LinkedIn, e também através de produtos digitais que crio para pessoas que não querem de uma forma tão direta e tão exclusiva trabalhar comigo, mas gerir melhor o seu dinheiro da mesma forma. Ok, então as pessoas, os seus contactos com as pessoas se faz através das redes sociais, é assim que as pessoas a contactam? Sim, essencialmente redes sociais, Instagram, que é o meu canal principal e onde me chega mais gente, mas também, obviamente, pesquisas orgânicas através do Google ou palestras minhas que assistam, webinars, etc. Recomendação até, por vezes, de amigos e familiares, portanto, mas essencialmente redes sociais. E presta apoio a particulares e empresas ou só a particulares? O apoio a particulares é na gestão financeira da pessoa, não é? Gestão individual. E o apoio que eu presto a empresas é empresas que queiram promover a literacia financeira dos seus colaboradores e aqui através de formações, de palestras, de webinars, masterclasses, portanto também existe alguma procura, mas o meu foco, eu diria que a maioria dos meus clientes são clientes individuais que procuram aqui formas de gerir melhor o seu dinheiro. E que na sua grande maioria os clientes procuram-na principalmente para quê? Quais são as preocupações deles? Que questões colocam? Que ajuda pedem? Uhum. A maioria das pessoas que me procuram tem uma dificuldade em gerir o salário. Uma dificuldade que muitas das vezes pautada por nunca terem sequer olhado para o seu salário, como deve ser, para as suas contas, nunca terem feito esse trabalho. Essa é uma dificuldade e é a dificuldade mais latente, que depois leva, muitas das vezes, a que exista aqui endividamento. E eu diria que esse é o segundo problema que leva as pessoas a procurar os meus serviços e a minha ajuda, que é, já estão endividadas, algumas mais do que outras muito endividadas, e precisam aqui de ajuda, de estratégias para reorganizar a vida financeira quase completamente, para conseguirem pagar as suas prestações a tempo e deixarem de viver, muitas das vezes, com o descoberto autorizado. Há muita gente a viver aqui com o descoberto autorizado, mas para deixarem de fazer esta gestão, esta má gestão do seu salário. Mas houve um momento, houve um período em que o meu grande foco era aqui as pessoas que estavam numa situação de endividamento. No entanto, tenho também tentado procurar chegar às pessoas que querem pura e simplesmente aprender a gerir melhor o seu dinheiro, porque nem sempre leva a esse problema, nem sempre leva ao endividamento, muitas das vezes leva as pessoas a não terem noção daquilo que conseguem alcançar ou nem sequer conseguirem alcançar os seus objetivos financeiros por acharem que não conseguem, que não é possível e que nunca vão lá chegar, mas que depois com um trabalho simples de organização e de algum planeamento dá para perceber que afinal todos os meses dá para poupar para um objetivo qualquer que tenham, um ou mais, obviamente, para investir o dinheiro. Portanto, eu diria que eu tenho grande maioria de clientes que procura os meus serviços para tentar sair das dívidas, porque já está aqui numa situação que está a começar a ficar complicada, já estão a gastar mais dinheiro do que aquilo que podem, e na maioria das vezes são mudanças de comportamento, na maioria das vezes, eu diria. Mas também já estou aqui aos poucos a aproximar-me de outras pessoas que procuram só gerir melhor aqui o seu dinheiro. Portanto, tenho estes dois tipos de clientes.
As pessoas, quando a procuram, é só assim para dicas e sugestões e conselhos, ou também procuram alguma ajuda do género de será que preciso de um crédito consolidado? Será que a insolvência, por exemplo, Uhum. falência é uma saída? Têm colocado estas questões também, ou não? Sim, eu já atendi, eu faço estes serviços desde há 2 anos, mais ou menos. Eu já atendi cerca de 80 pessoas de forma individual, e eu diria que apenas 3 tivemos que recorrer à consolidação de créditos, em que não havia mesmo aqui, nenhuma alternativa a não ser consolidação de créditos. Mas aqui consolidação de créditos, depois obviamente numa numa ótica de otimização da margem que fica no orçamento. Portanto, Exato. é muito E a importante. Catarina também prestou essa assistência prática de tratar de todo o processo de consolidação ou apenas encaminhou a pessoa e dando-lhe os esclarecimentos? Como é que Exatamente. fez? Eu apenas encaminhei a pessoa, eu não tenho aqui também competências para poder tratar dessa parte. Explico, obviamente, porque muitas das pessoas não sabem o que é que esta solução engloba, e eu explico o que é uma consolidação de Exato, créditos, o que é que vai acontecer aos créditos, porque é importante. Aqui a minha principal missão é sempre informar as pessoas e para poderem tomar aqui também decisões claro. conscientes. Um, eu encaminho nesse sentido, explicar que existe esta solução e que existem algumas entidades que até facilitam aqui a procura da consolidação mais vantajosa, digamos assim. E auxilio, obviamente, em toda a parte que seja necessário, dúvidas, as taxas, comparação de propostas e tudo mais, eu consigo ajudar porque consigo fazer uma leitura diferente dos documentos que chegam, que muitas das vezes, e nós sabemos muito bem, tem uma linguagem complicada que nem toda a gente consegue perceber, e é Claro. importante também desmistificar tudo isto. O meu apoio é nesse sentido, é no sentido de a solução para a sua situação passa por uma consolidação de créditos, mas lá está, num número muito residual de pessoas, felizmente, e depois encaminhar a situação, e depois, quando a consolidação do crédito está feita, então ajustar todo o orçamento para a nova realidade para tentar começar a poupar dinheiro, que é esse o principal objetivo de todas estas pessoas que fazem consolidação de créditos, tem que ser ter aqui alguma folga mensal adicional, não é? Claro. Catarina, dessas situações que lhe foi submetida, quais foram os pontos da vida das pessoas que fez a Catarina sugerir ou aconselhar a consolidação? Porque há pouco disse, são pessoas que realmente não tinham outras saídas e que a consolidação era de facto a solução mais viável. Que tipo de pontos é que as pessoas tinham nas suas vidas e que de facto tornaram a consolidação o caminho mais favorável para elas? Uhum. Esta situação de sobreendividamento que leva as pessoas a única alternativa, digamos assim, nestas pessoas acaba por ser a consolidação dos créditos, ou muitas das vezes a própria insolvência, não é? O que Sim, leva a isto é o total desconhecimento da realidade financeira. É as pessoas não fazerem um simples trabalho de perceber quais é que são as prestações que cabem no orçamento. Porque o acesso ao crédito é muito fácil e muitas das vezes vou falar aqui como se fôssemos um todo, não paramos para pensar ou para analisar, não é? Não basta pensar, temos mesmo que analisar e colocar os números no papel. Perceber se um crédito, uma prestação de um crédito automóvel, alguém que vai comprar um carro, qual é que vai ser o peso dessa prestação no exato. orçamento familiar? Vai ser X. Mas será que já existe um outro crédito no orçamento? Se existir, não nos podemos esquecer desse crédito. Se não existir, muito bem, temos o nosso crédito automóvel. Passado uns tempos, vemos, eu dou um exemplo que é recorrente, vemos a Bimbi, que Ah, podemos comprar, porque eu tenho clientes que me aparecem com os créditos da Bimbi, eu dou sempre este exemplo. Temos a Bimbi que queremos comprar e tem umas suaves prestações de 35 euros ou 40 euros o valor, não sim, é? sim. Vai É, adicionar ao orçamento. São só 40 euros. Adiciona ao orçamento. Depois, há um imprevisto qualquer, ou a taxa, por exemplo, o crédito à habitação sobe. Aconteceu com muitas famílias, a prestação subiu e, de repente, aquela folga que nós tínhamos já não é uma folga tão grande.
mas pronto, não faz mal, vamos conseguir aguentar. Até que há um dia em que o nosso carro tem um problema qualquer e nós temos que ir ao mecânico e não temos poupanças e não temos fundo de emergência, não temos nada e temos que gastar 400 ou 500 ou 600 euros, o que for, no arranjo. E o nosso orçamento mensal fica completamente destabilizado. E a partir daí, isto é um cenário que pode parecer negro e dantesco, mas é a realidade de muitas pessoas. Começa num crédito, depois contrata outro crédito, porque não fez aqui um trabalho de perceber se cabe ou não cabe, contrata outro, depois contrata outro se for preciso, mas de repente a prestação do crédito à habitação aumenta, há um imprevisto na ausência de poupanças e eu chego ao final do mês e eu não tenho dinheiro para continuar a cumprir com as minhas obrigações e tenho que ir ao cartão de crédito e tenho que ir ao crédito pessoal e é aqui que se cria uma grande bola de neve que depois, mês após mês, é muito difícil de travar. E são estas situações que levam as pessoas ao endividamento e que depois as levam, obviamente, aqui a tentar procurar ajudas para sair, porque depois é uma bola de neve, todos os meses nós temos um pequeno imprevisto e numa situação financeira apertada, onde uma pessoa vive quase asfixiada por prestações de crédito, o mínimo imprevisto vai causar um grande impacto. E se não houver aqui esta literacia financeira, digamos assim, para conseguir fazer este trabalho de perceber que prestações é que cabem no nosso orçamento, a situação vai ficar mais complicada. Portanto, eu diria que é uma ausência de trabalho de base que leva as pessoas a estas situações e depois, em consequência, a ter que procurar ajuda e os meus serviços. Catarina, qual foi nestes últimos meses, porque foram meses difíceis, que mensalmente sentia-se a taxa de juros, não é? A irmos às contas. Qual foi o pico mais alto que teve nos pedidos de ajuda? Foi neste período, não é? Ou continua a ter, nota alguma alteração, algum abrandamento, ou continua com um intensivo, entre aspas, pedidos de ajuda? Eu tenho cada vez mais pedidos de ajuda, mas também não consigo ajudar toda a gente, não é? Porque o meu serviço é pago, obviamente, e nem toda a gente tem aqui a capacidade financeira de pagar mais um serviço, não é? Eu noto Claro. que existe aqui, existe e continua a existir, eu recebo e-mails e mensagens de pessoas a perguntar, tenho isto, como é que me pode ajudar? Pronto, eu tenho este serviço, mas depois muitas das vezes eu infelizmente não consigo ajudar porque as pessoas não conseguem também contratar esse serviço. Mas eu diria, e também aqui vou ganhando um bocadinho de mercado, não é verdade? E as pessoas vão conhecendo os meus serviços mais, eu vou conseguir infelizmente chegar a cada vez mais pessoas, é essa parte boa das redes sociais, e as pessoas vão me descobrindo e isso também influencia o aumento da procura que eu tenho tido. Portanto, face a quando comecei, eu consigo identificar que neste momento tenho mais procura, o que é bom por um lado. Claro. Mas por outro lado também é muito bom porque procuram pessoas também que é o outro lado, que é o lado do eu até tenho um bom salário, ou eu ainda estou em casa dos meus pais, ou eu não tenho muitas responsabilidades, até tenho um bom salário e eu quero aprender, quero começar a gerir aqui o meu dinheiro. Eu tenho clientes com 20 anos, 23, 24 anos, que começaram agora a trabalhar e querem já começar a gerir bem o seu dinheiro. Isso é maravilhoso, Isso é muito bom. ver esse interesse. Não tinha ideia. Não Sim, tinha sim, ideia de pessoas tão jovens sim. já quererem ter assim umas dicas, não é? Sim, sim, Ó, sim. Catarina, gostava que deixasse ficar dicas, sugestões, conselhos às pessoas que se vejam neste momento aflitas ou com medo, não é, de não conseguir gerir o seu dinheiro. O que é que a Catarina sugere? Principalmente, sei lá, pontos de alarme, situações que podem de facto ser o gatilho para a pessoa pensar que deve começar a pedir ajuda ou recorrer a outro tipo de comportamento financeiro. Uhum. O que eu deixaria é este alerta e as pessoas, é para não ignorarem os sinais e aquilo que sentem, não é? Esta Exatamente. ansiedade financeira que as pessoas sentem que é pá, já é dia 29, muita gente recebe ali a 31, nunca mais recebo, dava-me tanto jeito. Este tipo de sentimentos, ou hoje é dia 20 eu já não tenho muito dinheiro, já tenho que estar aqui a controlar os meus gastos, este tipo de sentimentos é um sinal de alerta. E o facto de não trabalharmos as nossas finanças também é um sinal de alerta. Eu preciso de dinheiro para tudo e eu não estou a gerir uma das partes mais importantes da minha vida, que é
a maneira como eu uso o meu dinheiro. Portanto, esta ausência de olhar para as contas, ou quase aquele medo que temos de entrar na aplicação do banco e ver o saldo contabilístico, o saldo disponível, temos medo quase disso, isso também é um sinal de alerta. E os conselhos que eu dou sempre, o primeiro é, e aqui não precisam de ajuda de uma especialista, podem sentar-se com uma folha de papel e fazer uma lista dos recebimentos e uma lista dos gastos, perceber qual é que é o peso de cada gasto que têm no orçamento e depois tentar otimizar esses mesmos gastos. E, acima de tudo, para pessoas que já estão a começar a entrar ali numa situação que estão eu não digo de incumprimento, ou até às vezes de incumprimento, numa situação mais drástica, procurar a ajuda da instituição financeira, tentar aqui uma renegociação da dívida, de forma a baixar aqui as prestações, mas não esquecendo que os nossos comportamentos em tudo o resto vão ser fundamentais para nós conseguirmos melhorar a nossa vida financeira. Porque não me adianta de nada se a minha instituição bancária me conseguir reduzir a minha prestação em 50 ou 60 euros, mas eu depois agarrar nesse dinheiro e ir para o shopping, jantar ou ir comprar qualquer coisa. Não faz sentido nenhum isso. Portanto, é tentar esta organização e esta otimização da vida financeira para depois conseguir começar a poupar dinheiro, se ainda não existem poupanças, e começar a construir aqui uma segurança e uma tranquilidade financeira para deixar de viver nesta angústia, para deixar de ficar a contar os dias até ao dia 30, que é o dia em que se recebe o salário. Portanto, Se eu diria esquece que é as isto. palavras, de esperar o dia para o salário vai soar familiar a muitas pessoas, infelizmente. Vai. Então, em janeiro, nós estamos a gravar isto no fim de janeiro, que é aquele mês. O mês parece interminável, é o mês maior, 5 semanas, é muito, muito grande. Sim. Catarina, muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada por nos ter concedido estes minutos, foram muito simpáticos e acho que foram muito úteis. Muito obrigada e muitas felicidades Obrigada. profissionais e pessoas que Obrigada. sim. Obrigada. 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 Adeus, obrigada.